Paz seja convosco. É bom estar mais uma vez com vocês. Eu preguei uma palavra aqui ontem de noite e eu já preguei ela hoje cedo. Tenho que pregar agora e a tarefa é pregar ela daqui um pouco de novo, viu? Isso nunca tinha acontecido comigo, viu? Pregar a mesma pregação 4 vezes, mais ou menos num prazo de 24 horas, né? E está sendo divertido. Foi assim que o pastor me pediu, porque ontem de noite tinha um público aqui. Hoje de manhã o público era outro, agora é outro, e daqui no culto depois das 19h30 é outro público. E eu estou falando sobre santificação. Quando nós fizemos batalha espiritual, de todas as armaduras que temos de defesa, porque na sobrevivência não é só saber atacar, a sobrevivência é saber defender. Saber atacar é saber destruir o inimigo. E às vezes o inimigo ruge como leão e busca nos apavorar. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:8, ele disse que o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando quem ele pode tragar. Essa palavra tragar é como engolir. Você já viu um sapo quando ele bate a língua num besouro, faz, e o besorrinho entra para dentro dele? É assim que o diabo quer fazer com você, tirar você do reino da luz e colocar para as trevas quando ele não te mata. E eu descobri na caminhada que a maior arma de defesa é você descobrir o padrão de santidade que Deus requer de nós. Quando nós olhamos sobre o amor de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 19, o apóstolo diz assim que nós temos que conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Diga comigo, o amor de Deus excede todo o entendimento. Ele vai além daquilo que você imagina. Algumas pessoas, eles acham que amar é suportar a tua sujeira, a tua desgraça, a tua maneira vã de viver. Não. Amar é tratar com você para levar você num lugar onde você se torna um herdeiro, uma herdeira de Deus. Porque Deus não chamou nós somente para o céu. Chamou para nós triunfar sobre todas as circunstâncias aqui na terra, glorificar o nome dele através do Espírito Santo e irmos para o céu. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, o primeiro versículo, tem uma palavra que diz assim, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7. Ora, amados, pois se temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Diga comigo, aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Em qualquer situação que você trabalhe, você pode se aperfeiçoar ou pode ficar vivendo da mesma maneira. Nós estamos vivendo um tempo que pessoas que não se aperfeiçoam naquilo que eles fazem, eles estão saindo fora do mercado. Com Deus já faz muito tempo. Se você não se aperfeiçoa, Deus tem alguns métodos de aperfeiçoamento da santidade. Mas aqui Paulo diz assim, nós que temos tais promessas. Agora volta um versículo, volta para o versículo 18 do capítulo 6, apenas um versículo. Ele diz assim, e eu serei para vós pai, e vós me sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. De todas as promessas que existem na Escritura, não tem nada que equivale à promessa de você ser filho e filha. Diga filhos. Não tem sentido você adquirir todas as outras promessas da Bíblia se você não tiver a paternidade, você não ficar incluído entre os filhos. Porque se você não tiver entre os filhos, o dia que você se encontrar com ele, ele vai dizer, não te conheço. E talvez você vai dizer, fui evangélico, expulsei demônio, curei os enfermos, eu fiz maravilhas. E ele diz assim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que a iniquidade faz com nós? Ela faz você ficar preso a um erro repetitivo.
Às vezes é fingimento, às vezes é mentira, às vezes é pirraça, às vezes é rebeldia, às vezes é fofoca, às vezes é ira, às vezes é ódio, às vezes é uma mágoa que você carrega. A iniquidade, ela se encarrega de segurar você preso em alguma coisa que vai quebrar a santidade. E existem dois pecados que nós demos um nome diferente. Hoje as pessoas, elas são, como é que diz assim? Protestantes. Elas protestam contra o pastor, protestam contra a igreja, protestam contra o Espírito Santo. E aí depois, não, eu só estava reclamando que é os meus direitos. A Bíblia, você vai procurar a palavra reclamar na Bíblia, não tem. Agora a palavra murmuração tem demais. E a terra já abriu para engolir murmuradores. E na caminhada de fé nós passamos por algum processo. Paulo chama esse processo de glória em glória e de fé em fé. Quando você está tendo uma adversidade, uma luta, uma batalha, ela é uma adversidade e às vezes a adversidade nos entristece, nos coloca em crise. Nós queremos as coisas no nosso tempo e Deus tem um tempo perfeito para nós. E às vezes, porque não compreendemos o tempo, agimos de maneira correta, falamos o que não devemos e entremos em um lugar de dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez dos homens da Bíblia, que viveu tamanha batalha espiritual e conquistou lugar em Deus, os ensinos do Novo Testamento, porque Apocalipse é Jesus. Escreveu mais do que todos os outros juntos. Ele entrou depois, ele pagou um preço em um lugar em Deus, de conhecimento, porque ele já tinha das Escrituras melhor que os outros. Adiantou ele. E então, ele pôde escrever mais que os outros. Ele galgou mais em Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa caminhada do apóstolo Paulo, foi detectado nele um espírito. O espírito de soberba. Em 2 Coríntios, aqui estamos no capítulo 12, eu não vou ler, vou só citar, depois você vai estudar lá. Ele começa falando de um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Ele está falando dele mesmo e falando, conheço um homem. Mas ele se referia a ele. E depois ele diz assim, que era dado sobre ele um espinho na carne. Tinha um problema na vida dele. E ele diz assim, a saber, você quer saber o que é? Foi-me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E sabe qual era o motivo dele passar por isso? Ele diz, para que eu não fosse soberbo. Uma tradução diz, eu não fosse arrogante por causa das revelações. Eu estou na casa do pastor aqui, Jean Carlos, tem um Camaro preto na garagem. Paulo nunca teve nenhuma mula preta. Nós derrubamos ele do cavalo naquela história, que Jesus veio e derrubou Paulo do cavalo. Mas eu procurei o cavalo de Paulo, nunca achei lá em Atos dos Apóstolos, sabe? Mesmo assim, nós quebramos o galho dele e demos um cavalo para ele. Você vai ver Paulo falar de fome, de nudez, de cadeia, de açoites, de perseguições. Tu vai ver ele falar de tantas coisas. E ele disse que ele clamou a Deus 3 vezes. E depois dele ter clamado, não tinha resposta, o Senhor falou assim, Saulo, Saulo. Chamou ele pelo primeiro nome, sabe? E ele falou assim, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele falou assim, eu quero me gloriar no sofrimento. E ele começou a falar um tanto de coisa que ele sofria e achava bom. E eu falei para Jesus, que nível é esse? Eu não conheço, porque eu não acho bom o sofrimento. Eu sei que até em Hebreus 5:8 diz de Jesus que mesmo sendo filho, aprendeu obediência pelo que sofreu. E eu queria falar um pouco da correção do Senhor. Se o apóstolo Paulo teve que ser corrigido para não se ensoberbecer, não era porque tinha um carro, não era porque tinha joias, não era porque tinha uma mansão, não era porque tinha um Camaro preto ou um amarelo, não. Era por revelação da palavra. O tanto que o espírito de orgulho, ele tirou Satanás de um lugar e tira muitos crentes. A maioria dos homens de Deus que se tornaram escândalos e algumas mulheres que se tornaram escândalos, você olha, foi prostituição? Não, ele não teve coragem de dizer, me ajuda, eu estou a ponto de cair. A soberba não deixou.
Quando um homem de Deus é escândalo, o problema não é o problema de uma mulher que derrubou ele. Não, a soberba dele porque ele não pediu ajuda antes de cair. O diabo tenta muito um homem em muitas áreas até derrubar ele. Ah, foi o diabo, não foi sua soberba. Foi o pecado de Satanás que fez isso contigo. Jesus segurou ele num lugar. Porque a murmuração é um pecado terrível e você não vê que você se torna um murmurador. Você aprende a reclamar do que você acha que tem direito para reclamar. A soberba também. Soberba é que nem mau hálito. Só o outro que vê que o teu mau hálito é grande. E ao soberbo Deus abate. Frigorífico é um lugar onde abate vaca, boi, né? E a soberba é um caminho onde homens e mulheres são abatidos. E o arrogante Deus humilha. Então, às vezes, a soberba é tanta que a pessoa passa por consequências. Vai comigo para Hebreus capítulo 12. Eu volto a falar contigo que eu não conhecia muito a correção de Deus. A primeira correção de Deus que eu sofri forte foi ainda menino novo, trabalhando já crente, eu plantava melancia e um homem me desaforou. Ele foi me dizendo tanta coisa, era um comprador de melancia, e de um pronto eu falei, vai embora da minha roça. Aí ele ficou mais irado, e eu era mais forte que ele. Eu tinha 32 anos de idade, hoje eu passei dos 60, e eu peguei no pescoço dele com muita força. Eu segurei ele por essa mangueira aqui, ó. Eu segurei ele por essa mangueira. E eu ia dar com essa, por isso que eu segurei com essa. Eu encontrei um irmão meu depois e fiquei me gabando daquilo. Ele falou assim, cuidado que Deus vai te corrigir. Ele falou, por quê? Porque você não pode mais fazer isso com ninguém. Você não é filho de Satanás. E eu falei, se tiver correção, que correça. Outro dia meu dedo começou a doer. Ele é meio aleijado até hoje, ficou uma marca. Saiu debaixo do meu dedo uma infecção no meio da unha que umas pessoas chamam de panariz. Já viu falar isso? Isso dói mais do que você imagina. Isso doeu 7 dias e 7 noites sem parar. Até que eu apertei assim e saltou um pedaço de um nervo que saiu. Parece que a raiz da unha saiu. Depois aquela unha saiu fora e melhorou. E essa foi a primeira vez que eu fui corrigido. E depois Deus me corrigiu por muitas vezes. E eu descobri que Ele só corrige 2 pessoas. Quem Ele ama e quem é filho. Diga, quem Ele ama. Talvez você já foi corrigido muitas vezes e você colocou a culpa no diabo. Nós somos expert de tempo com problema e é o diabo. O apóstolo Paulo era o diabo, mas por que o diabo não saiu? Diga comigo, legalidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cheguei numa determinada tempo da minha vida que eu viajei tanto e me desgastei tanto que até orar de madrugada não tinha tempo, já orava dentro do carro para ir de uma cidade para outra. Eu já viajei tanto no Brasil que em 30 dias eu preguei em 30 lugares diferentes. Preguei 36 mensagens em 30 dias. E vendi uns 800 CD e voltei com 20 mil só de DVD que eu tinha vendido. Porque eu estava endividado. E Deus, Ele deixa você fazer o que você quer um bom tempo. Depois Ele vai te trazer para dentro da vontade dEle. E há pouco tempo, em 22, Ele me deu uma parada. Eu estou viajando aos poucos, estou saindo aos poucos, com o facho bem baixo. Estou parando para Ele. Ele quer que você pare para Ele. As pessoas pensam, eu tenho tanta coisa para fazer. Elias tinha tanta coisa para fazer, Deus colocou ele num lugarzinho, ele ficou 3 anos num lugar, depois ficou mais 6 anos, mais 6 meses comendo farofa, né? E Deus mandava ele correr num lugar para se encontrar com ele em cima de um monte, ele entrava na caverna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é mais importante para você do que o teu tempo. E quando você não tem mais tempo nenhum para Deus, Ele cria o tempo para Ele. Ele sabe criar, porque no tempo Ele consegue falar. Você pode falar com Deus qualquer hora. No livro de Jeremias está escrito 12 vezes, só no livro de Jeremias, madrugando e falando, madrugando e falando. Eu achei 12 vezes isso no livro de Jeremias. Então Jeremias estava interessado em informar você que Deus é verdade, o Deus que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Hebreus capítulo 12. Aqui Paulo diz assim,
Portanto, eu digo que é Paulo porque eu creio que é Paulo que escreveu essa carta. Tem gente que diz que é outro, eu digo que é Paulo porque eu creio que é Paulo, eu não creio que é outro, então eu digo que é Paulo. Pode ser que o pastor do você não crê, não tem problema. E depois, no fim, ele fala, eu preso, eu vos envio Timóteo e tal. Né? Timóteo e Paulo tinham uma aliança de pai e filho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todas as vezes que alguém nasce, já começa uma batalha sobre aquela pessoa. Se o diabo puder matar no ventre, ele mata. Por isso que tem muito aborto. E depois que você vai se tornando jovem, tem uma batalha. Mas essa batalha, enquanto você não nasceu de novo, é uma batalha sem sentido. O dia que você veio para Cristo, e agora Cristo é o teu Senhor, e você nasceu de novo, agora você não é mais cego, e agora você não é mais, você não tem, até então você tinha teus pais naturais, agora você tem um pai espiritual, e tu tem uma paternidade, uma autoridade, e agora a tua batalha faz parte da batalha dos vencedores. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E essa batalha, ela é igual dentro de todo mundo. Em umas pessoas em uma intensidade maior, por causa das suas práticas no passado, por causa da sua hereditariedade e do seu excesso de iniquidade. Algumas pessoas, elas precisam ter atitudes, às vezes, mais fortes, mais convictas do que as outras. Mas essa batalha é uma batalha que ela existe em todo mundo. Paulo, ele tinha um zelo cego pelas coisas de Deus. Um dia ele encontrou Jesus. Talvez não teve ninguém que lutou tão grandes batalhas como o apóstolo Paulo. Mas quando ele estava velhinho, nos dias da partida dele, 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim: combati o bom combate. Eu estou com algo no coração, deixando um recado de Deus para as pessoas. Os crentes têm um negócio de falar, olha, eu estou sofrendo retaliação. Essa palavra vem de quando nós retalhava carne para fazer carne seca. Você corta ela todinha. Ou quando você retalha peixe para cortar o espinho dele para poder comer peixe. Já viu peixe retalhado assim? Vocês moram de terra de peixe, tem rio aqui. Deixa eu dizer para você, quem tem a espada somos nós, amém? Se você vê um demônio todo retalhado, encontrou com um crente ou comigo, tá? Diga comigo, a espada está comigo. Essa palavra é uma palavra de muita... Ah, Satanás está me retalhando. Não, não dê essa honra para o diabo, não. Às vezes tem coisa que está acontecendo na nossa vida que faz parte da adversidade do teu crescimento. Às vezes tem situação que ela no teu caminhar ela é natural que vai vir adversidade. Você não tem crescimento. Você não fica no prezinho a vida inteira. Deus não tem filhos no prezinho. Deus tem filhos em ativação, em crescimento, em ordenação para aquilo que lhe é devido, aquilo que é o chamado. E às vezes nós ficamos presos em situações por causa de pecados, por causa de sujeira, e começamos a perder a nossa herança porque não temos atitudes corretas. Ele disse, eu combati o bom combate. Diga comigo, combatemos o bom combate. E o dia que você ali fala, como é que está? Você fala assim, estou em um bom combate. Pronto. É assim que nós estamos. Paulo nos ensinou. Ele disse, eu guardei a fé. Ele não negou a fé. E eu cumpri o propósito. Guardei a carreira, cumpri a carreira e guardei a fé. E aqui ele diz assim, olha, tem uma luta que tão de perto nos rodeia. Essa luta, ela tem um propósito de te fazer crescer. Não é fazer você perder, é fazer você se tornar uma autoridade maior a cada dia. E quando ele fala dessa carreira que está proposta, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha o que ele fala sobre o bom combate aqui agora, versículo 4. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado.
Tem pessoas que eles querem ser bebezinho do pastor. Ele está 10 anos na igreja e cada vez que ele encontra um pastor, ora por isso, ora por isso, ora por isso, ora por isso. Esses dias eu fiz uma ativação numa cidade e daí juntou umas 70 pessoas para me orar. Todo que é oração, aí eu falei para o pastor, todos que é oração é? Eu falei, escuta aqui, aqueles crentes sérios já tinham ido embora. Eu falei assim, Jesus, eu estou abençoando essas pessoas. Não põe a mão em nenhum de vocês, não quero nem saber do problema de vocês. Eu estou 3 noites ensinando aqui. Tinha discípulo de vocês lá, não me pedir oração do Lucas, lá em Palmas. Eu falei, olha, outro dia eu falei, não precisa vir que eu não vou orar por você. Por quê? Eu não tenho que seguir o ritmo seu, de onde eu chego depois do culto, ficar orando por 200 problemas. Eu pergunto, hoje você orou por esse problema? Eu falei, se você não orou, você nunca me viu, ou você acredita mais na minha oração do que na tua? Deixa eu dizer para você, eu acredito na oração de muita gente, mas se tem uma pessoa que eu acredito na oração dela, sou eu. Se você não acredita na tua oração, tua fé é vã. Você tem que acreditar na tua oração. Agora tem coisas que tem a diversidade que vai te ensinar a vencer o pecado, romper com o pecado. E aqui Paulo está tratando de pecado. E ele diz que você precisa combater contra o pecado até dar no sangue. É preço, ele está falando de um preço. Porque sangue é vida, até você morrer em muitas áreas da sua vida. E depois vai ter que morrer de novo, porque tem coisa na nossa natureza que ressurge, e você tem que matar essa natureza com o jejum. Quando você está num jejum prolongado, tirando o tempo de oração de joelho. Hoje de manhã eu perguntei quantas pessoas tinham dobrado o joelho aquela manhã. Umas 8 pessoas aqui, pela misericórdia de Deus, tinham dobrado o joelho. Na parte da manhã. Esse culto agora eu não vou nem perguntar, porque pode desanimar o pastor de vocês. E depois ele não vai querer orar por você uma meia hora no fim do culto. Tem gente que está a vida toda e ele nunca aprendeu a ir para Jesus com os seus problemas. Vai para Jesus com os seus problemas. Eu vim para cá com uma dor na coluna muito forte, fazendo física. Teve um menino que acho que ortomolecular, uma coisa assim, que o pastor enviou hoje, ele me ajudou bem nessa dor. Foi bênção, não sei se aquele jovem está aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não contei para não, o pastor descobriu no escritório ali que eu estava com essa dor. Aí oraram por mim ontem um pouco. Eu não vim aqui pedir oração, eu vim aqui ajudar eles na guerra. Eles que se ofereceram. Tem gente que ele vive que nem bebezinho. Deixa eu dizer para você, Deus não dá herança para bebê. Por isso que ele cria coisas para você crescer. Ouça que eu vou tratar da correção agora. Versículo 5. Já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaieis quando por ele for repreendido. Olha aqui que ele diz, não desmaia, não esmurece, não se entrega e não desprezes. Muitas pessoas, quando você está dizendo, é o diabo, a maioria das pessoas, elas arrumam um culpado. Quando você se justifica, ele não te justifica. Quando você te justifica, ele não te justifica. Ele diz, não despreze e não desmaies. Por quê? Porque o Senhor corrige quem ama. Açoita qualquer que recebe por filho. Diga qualquer, me inclui. Jesus disse, qualquer que me negar, eu nego ele. Qualquer que me confessar, eu confesso ele. Você confessa diante dos homens, ele te confessa. Você nega, ele te nega. E ele diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Diga, suportar a correção. E tem muitos motivos de Deus nos corrigir. Orgulho e murmuração são duas coisas elas são bem ocultas. Mas gritaria, zombaria, rebeldia. Sabe quando alguém reclama de você, um líder reclama, e cada vez que você chega atrasado, você diz, é o trânsito, é o buraco nessa cidade, haja buraco, você não precisa mais chegar certo em lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você, que tem buraco sobrando, viu?
Quando você se justifica, você nunca vai mudar. Quando você diz, Jesus, eu errei. Pastor, eu errei. Aceita ser repreendido e começa a mudar. E então ele diz assim, se suportais a correção, versículo 7, Deus vos trata como filho. Por quê? Não há filho que o pai não corrija. Diga, não escapa um. Todos o pai corrige. Está assim na tua Bíblia? E olha o que ele diz. 8. Se estais sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é um bastardo? Criado fora do casamento. Filho fora do casamento. Ele podia estar vivendo uma aliança entre a igreja e Jesus. Mas ele não quis, ele começou a murmurar, ele começou a se revoltar, ele não aceitou ser corrigido. E olha o que ele diz aqui. Além do que nós tivemos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Uma tradução diz, sermos participantes da sua natureza e santidade. O propósito da correção é te manter num padrão de equidade, de equilíbrio, de verdade, de separação. Tiago disse, amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 5, ele diz, cuidai-vos, é em vão que a Escritura diz, que o Espírito que habita em você tem ciúme. E se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa de outro inimigo se você é amigo do mundo. Porque, mas Deus me entende, Ele entende que você está gostando do diabo e do mundo e ele se tornou seu inimigo porque você decidiu, não foi ele que decidiu. Já está estabelecido. Se às vezes o marido chia na mão de uma mulher ciumenta, deixa eu dizer para você, tem um monte de coisa que você pensa, faz e vê e tua mulher não vê. E não tem nada do que você pense que o Espírito Santo não vê. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 23, Jesus diz assim, eu sondo os teus pensamentos e o teu coração. Falando de quem tem a motivação de manipulação de Jezabel, alguém que começa a se denominar profeta e não é. E ele diz assim, matarei teus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda as mentes e o coração. Ele sonda os pensamentos. Em Mateus 5, Jesus se trata do que diziam os antigos, o que dizia a lei sobre adultério. Ele diz assim, eu digo diferente. Se você só pensou em adulterar, você já cometeu adultério. E ele sonda o teu pensamento. A graça é o caminho estreito, mais estreito que a lei. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja hoje, porque eles não compreenderam o processo de santificação, e agora eles não têm mais força para orar, não têm mais força para dobrar o joelho, não têm mais força para ler a Bíblia. Outros estão em tristeza profunda, porque não entenderam que a correção e a tristeza andam junto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você fica resistindo a Deus em algumas coisas, o tempo que você resistiu, talvez seja o tempo da sua correção. Sua correção pode ser de um dia, de 7 dias, de um mês, de um ano, pode ser de 7 anos. Eu não sei quanto é a correção. A Bíblia não estipula tempo, porque é aquilo que é necessário. Só aquele que mais é dado, mais é requerido. Agora, depois que ele fala do versículo 10, no versículo 11, ele diz assim, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Às vezes Deus fecha as portas para alguém. Por quê? Porque as portas que ele abriu para você virou as costas para ele. Você já viu gente que quando ele começa a conseguir as coisas, ele não tem mais tempo para a igreja? Graças a Deus, quando um crente perde as coisas e volta para a igreja,
Ele não estava aqui por causa de Jesus, ele estava pelas coisas. Parece que foi um coach que evangelizou ele, né? Tem essa tal de coach, tem essas pragas aqui. Isso é a pior praga que tem. Se tem um coach aqui e você usa isso no evangelho, Deus vai te arrebentar no meio. Eu vim aqui para dizer isso, eu não engulo essa raça. Eles falam frases bonitas para mexer na sua emoção. Vida com Deus é preço, não é ilusionismo. Aquilo ali é Jezabel disfarçado de líder roubando o dinheiro do povo. Glória a Deus pelos glória a Deus. Foram um pouco, mas foram bons. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Diga tristeza. Em 1 Coríntios 10, ali pelo 7, Paulo vai falar de uma tristeza, eu não vou ler agora. Ele diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Diga comigo, tristeza segundo Deus produz arrependimento. E ele vai dizendo aqui, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós somos exercitados por ela. Depois que ele te corrigiu, você é renovado de novo, mas vai passar por um processo de dor, vai passar por um processo às vezes de angústia, vai passar por um processo de tristeza. Quem murmura, quem mente, quem resiste à autoridade, às vezes você não vê, porque às vezes você não está vendo o que está dentro da pessoa. O tanto que aquela pessoa é disposta a ceder à iniquidade da família para resistir ao plano de Deus. Então essas pessoas vão viver esse processo. Eu aprendi a assistir, eu tenho orado muito para mim não entrar na frente, porque eu já entrei na frente de batalhas que eu não devia ter entrado. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pastor aqui, intercessor. Quando você está intercedendo por alguém, e você entendeu que tem que conversar com a pessoa para entender por que é aquilo, quando você entra na frente, sabe que hora que o intercessor se machuca? É quando ele entra na frente de Deus, não é quando entra na frente do diabo. Precisa tomar um cuidado com isso. Eu, quando tenho uma situação, às vezes eu fico calado. Já entrei na frente de coisas que eu não devia entrar na frente. Hoje eu estou mais cauteloso. Quando tem uma situação, eu digo, Senhor, isso está diante de Ti, dobro meus joelhos e às vezes eu oro 1 hora em língua sobre uma situação. Por quê? Porque não quero orar meus sentimentos e nem retirar aquilo que Deus às vezes colocou para tratar. E depois que Ele fala desse tempo de tristeza, que perde o gozo porque está sendo corrigido, que volta você ser ativado e renovado, Ele diz assim, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tem um monte de vocês que gostava de orar de joelho. Eu estou discipulando um pastor que veio da Assembleia. Estou cuidando dele. Está passando por um processo. Mostrei para o Nonato a foto dele. Careca. Ele é mulher tão careca, vestido de pano de saco. Mas eu levei ele em umas reuniões comigo junto, até onde eu falei disso. E depois eu trouxe ele para um lugar nosso lá para cuidar dele por um tempo, até poder recolocar ele no mercado de Jesus, para ver se Jesus vai usar aquele homem. Ele dobrava o joelho numa velocidade tão grande e levantava, mais rápido do que um católico fazia. Ele batia o no joelho e subia. Eu deixei ele quieto umas vezes, e depois eu fiquei pensando, o que foi que ele não consegue ficar nem 10 minutos, nem 5 minutos de joelho? O que tem de errado nele? Não, é que os joelhos estão desconjuntados. Dobrar os joelhos é uma atitude espiritual de humilhação, reverência, rendição e dependência de Deus. Entendeu? Dobrar o joelho é uma atitude espiritual de humilhação, de reverência, de temor e de dependência de Deus. E isso faz parte do arrependimento e faz parte da adoração na Bíblia. E ele diz, torna a tomar posição, torna a levantar as mãos. Quantas pessoas que você conhecia, que ela tinha um ânimo para orar e parece que acabou, era fogo de palha. Não, ela entrou num lugar que ela se tornou um bastardo. Porque ela não aceitou ser corrigida, não aceitou passar pela disciplina. Quando o Senhor falou com Paulo, ele ficou agradecido. E o problema de Paulo era muita cadeia, muito espancamento, muito açoite, muita necessidade, muito desprezo, muita fome. O problema dele não era o teu.
Era um probleminha um pouco mais sério e ele começou a sentir gozo naquilo. Às vezes eu vejo tão longe que nós temos, parece que do Deus de Paulo, né? Quando você começa ele falar, parece que nós temos distante daquele Deus que ele servia, né? Ele indo preso, o anjo falou assim: não vai morrer ninguém. Estou dando eles para você, Paulo. Ele era só um preso para aquele povo do navio. Para Deus, ele era o guardião daquele povo. Ele era cidadão romano, foi preso e foi adorar preso. Tomou uma surra, cantou, derrubou a cadeia meia-noite adorando. Né? Ganhou o carcereiro, batizou ele, começou uma igreja. Né? Outro dia ele falou assim, queria mandar ele embora, ele falou, ó, sou cidadão romano, ele e Silas. E eu fiquei perguntando, por que ele não disse que era cidadão romano antes? Porque não ia derrubar a cadeia, com a adoração. Não é um outro nível, pastor? Parece que é um outro nível, né? Se você tivesse um título que te protegia de tomar uma surra, tu mostrava ou não mostrava seu título? Hã? Eu vou falar com o Paulo quando chegar lá. O que você tinha que eu não tenho? Se eu perguntar agora é perigoso, eu querer ter e não dar conta. Aí ele diz assim, fazei veredas direita para vossos pés, para que o que manquejava não manqueje mais? E não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz e com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e com todos a santificação. Sabe, algumas coisas da escatologia que eles deram para nós, eles deixaram um negócio assim, que se você não for, depois tem uma chance de você ir. Eu procuro essa segunda chance na Bíblia e eu não acho, sabe? E depois, sabe aquele filme Deixados para Trás? Parece que ajudou essa escatologia do segundo carro, do segundo trem, sabe? Né? Eu não gosto do segundo trem. Eu não fico dizendo, eu não sou pré-tribulacionista, nem no meio, nem depois. Eu sempre penso assim, eu quero viver em santidade, que quando eu for, acabou minha tribulação. Todos os inventores de escatologia que fazem os pastores brigar, já morreram. Todos já morreram. Tudo. A triunfante, essa, aquela pré-milênio, tem umas 7, sabe? Todos eles já morreram. Mas Paulo, ele falou de santidade. Aperfeiçoar a santidade. E ele teve uma revelação, que Deus corrige. Agora, se você despreza a correção, se você desiste por causa da correção, então agora, você não vai mais ser corrigido. Tem gente que ele tem que fazer arrependimento, pastor. Está me vindo uma palavra, para voltar a ser corrigido. Porque ele vive no corpo como um bastardo. Nem sonho ele não tem mais. Sabe quando alguém não tem mais sonhos? Ele é um bastardo. Bastardo não tem sonho. Porque no reino nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e em Cristo. E quando alguém para de romper é porque ele parou de sonhar. Os sonhos de Deus e nós nos fazem triunfar. E quando nós compreendemos isso, precisamos ir para um lugar de arrependimento. Isso que ele diz, fazei veredas direitas para os vossos pés, para aquele que manqueja, parar de mancar. E você entrar num lugar de santificação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Observa, ele não está dizendo que você vai privar alguém, é que você vai privar você da graça. Isso aqui é sério demais, porque quem é privado da graça? O que se tornou bastardo. Eu quero orar com você. Talvez você esteja numa condição de bastardo. Talvez você está vindo para a igreja porque teu marido está te arrastando. Talvez você está vindo para a igreja porque tua esposa está te arrastando, tua mãe está te arrastando. Crente velho tem que convidar e ficar, vamos, não, nós temos que ir, vamos. Se você está assim, você perdeu o impulso de filho, de filha.
já entrou nesse lugar. Eu tenho falado com os homens, deixa eu dizer uma coisa para você. Só para homem casado e que vai casar. Quem manda o diabo embora na tua casa? É a tua mulher, que é o ser espiritual, que é o sacerdote? Nós estamos vivendo um tempo de uma geração de homens frouxos, covardes. Que a pessoa espiritual na casa dele é a mulher. Falou de orar, é minha mulher, é minha mulher. Ele começa a falar da mulher dele como se ela fosse Jesus Cristo. E ele não é mais nada. Nem a mulher dele não acredita mais na oração dele. E o diabo não obedece mais ele. Eu contei aqui que eu conheci um homem, adventista desviado. Era um homem bem valente, gerente de uma fazenda grande. E quando um amigo meu comprou essa fazenda, ele ficou com o cara cuidando da fazenda para ele. Foi todo mundo embora, tirou o gado, mas ele ficou com o cara lá. E lá tinha uns crentes desviados e uns crentes bêbados, tirando madeira, e o demônio pegou um crente lá. E ele assistiu os crentes gritar com o demônio. Tinha 2 crentes que eram membros de igreja. E eles gritaram com o demônio muito tempo. E ele ficou nervoso com aquilo. Ele falou assim, sai, vocês crentes, para quieto. E ele gritou com o diabo. Falou, diabo, me escuta, sai do cara e sai dessa fazenda. E o diabo falou para ele, no nome de quem? Ele falou assim, no meu nome. Sai, eu estou mandando, o diabo saiu. Eu que mando aqui, eu sou gerente aqui, eu sou autoridade aqui, você tem que sair. E o demônio saiu, mas os crentes, o demônio não obedeceu. Eu parei, vi aquilo, eu falei, sabe que eu não vou esquecer isso nunca. Nunca mais esqueci isso. Faz quase 20 anos que eu soube dessa história, pastor. E tem um monte de homem que ele vem para a igreja com a mulher, mas ele parece um parasita. Quando o diabo chega na casa dele, quem ora é a mulher, quem jejua é a mulher, quem faz guerra é a mulher, quem faz propósito é a mulher. Eu queria dizer para você, homem, desperta tu que dorme. Queria te dar uma palavra, Nonato. Nonato, você vai ter que pregar essa palavra que eu estou pregando onde você for. É tempo dessa palavra. Porque Deus está corrigindo muita gente. E muita gente está se rebelando contra a correção de Deus. Do videogame. Quando eu comecei a pastorear, eu ganhei um casalzinho para Jesus. Logo ela engravidou. E ele era vagabundo. Homem, mas vagabundo. Não, ele era macho. Que tem uns que é só macho. Eu desincuto os homens de ser muito macho, de querer mostrar que eles são machos. Porque eu descobri que o orgasmo de um porco chega a 40 segundos, do homem chega a 6. Então Deus abençoe mais o porco que você. Um rato faz mais sexo que você. O que você faz num mês, o rato faz numa noite. Um coelho também faz num dia o que faz um homem num mês. Então, Deus abençoa uns bichos mais que você. Os bichos são mais machos que você. Então, para de cantar de macho. Agora, eles não são homens. O sogro de Moisés falou para ele, separa-me homens de verdade que aborrecem a avareza. Ele deu um caminho para eles. Eu pelejei com esse moço muitas vezes. Ele vinha embora jogar videogame com a mulher grávida. E ele era um pintor bom. Eu falei para ele umas 2 vezes que eu queria dar uma surra nele. Eu tinha que dar uma surra nele, mas eu tinha problema. Ele fosse novo convertido, ia me levar na delegacia, ia dar problema. E eu falei, Deus vai corrigir você. Numa segunda-feira de tarde, 3 horas da tarde, ela chegou na nossa casa, suadinha, buchuda, me chamando. Vem acudir que o Sandro está morrendo, o Sandro está morrendo. E eu saí, já que o cara está morrendo, eu saí correndo. Era pertinho assim, 150 metros, talvez. E aí o Senhor disse assim, não desmaieis na correção do Senhor, o Espírito me disse. E eu cheguei lá e ele falou assim, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Eu falei, em nome de Jesus, você não vai desmaiar, vai sofrer toda a dor. Deus está corrigindo você. Sabe o que o anjo tinha feito? Torceu o testículo dele, deu umas 3 voltas no testículo dentro do escroto. Teve que chamar a ambulância e ele gritando, e suava e gritava. Quanto mais eu orava, mais ele gritava. E mais ele gritava. Eu falava Jesus e ele gritava de dor. Carregaram ele na ambulância, cortaram e abriram. E disse que quase ia morrendo lá por causa daquilo. Eu falei, não morre não. É em últimos casos que Deus te mata. Porque o propósito era santificar.
O cara tem propriedade, tem carro, tem casa boa hoje, num bairro nobre. O filho que estava na barriga da mulher está fazendo faculdade em Cuiabá. Uma correção do Senhor. E o Senhor falou comigo que esse tempo, Ele vai intensificar a santidade no povo dele. Ele está preparando um povo, né? E eles vão cantar os que ficar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vão dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem santidade não vai ver o Senhor. Coloque-se sobre os seus pés. Eu quero orar por você.